Nós vamos abrir o livro de Atos, no capítulo 13, recebendo informações precisas a respeito da instituição igreja. Depois da família, ninguém desconhece que é a instituição mais significativa na vida do ser humano, na sociedade, e só através da igreja nós podemos pensar em dias diferentes para a nossa comunidade. Capítulo 13, de 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua intervenção miraculosa na história da humanidade, e sabemos que essa intervenção ficou marcante através do teu Filho Jesus Cristo, que tu mandaste vir até nós como resultado do teu amor. Tu nos amastes tanto ao ponto de nos dar o teu Filho para que nós não perecêssemos e pudéssemos ter a vida eterna. Te agradecemos também por esse marco histórico da igreja ali em Antioquia, porque nós sabemos que cada um de nós é resultado dessa missão que continua até nos nossos dias. Oramos, agradecemos e faz com que nós sejamos participantes, atuantes, efetivos na missão que tu nos deste, que seja feito única e exclusivamente através do poder do Espírito Santo e no nome de Jesus. Amém. 3 cidades importantes que até hoje, de certa forma, marcam a história da humanidade. Na época, Roma dominava o mundo daquele de então, opressão, valores de imoralidade estavam sendo globalizados no mundo da época. Então, o centro político do mundo. Jerusalém, o centro espiritual, que até hoje nós temos 3 grandes grupos que reivindicam Jerusalém para si. E uma terceira cidade, principalmente Atenas, como sendo o centro cultural. É interessante nós percebermos que uma cidade extremamente importante, politicamente falando, Roma. Jerusalém, vida espiritual, religiosidade. Atenas, principalmente na Grécia, cultural. Até hoje nós sofremos influência da cultura dos gregos. Então, quando se fala em Sócrates, Platão, Aristóteles, vocês sabem que eles influenciam até os pensadores dos nossos dias. Influenciaram toda a história da filosofia. Mas agora uma cidade que realmente é importante para mim e para você. Antioquia. O que será que aconteceu em Antioquia? Nós estamos vendo hoje uma igreja que se chamava pelo nome de Jesus. O mundo da época estava cansado de Roma. Estava cansado de Jerusalém, que pregava um judaísmo. Uma religiosidade fundamentada em rituais, em esforço humano. Em Roma, mitologia, vários deuses, idolatria. O mundo estava insatisfeito porque os filósofos não resolviam o problema espiritual. Os filósofos não faziam com que as crianças, com que os adolescentes e os jovens se sentissem pessoas realizadas. Eles não faziam com que as famílias fossem estruturadas. Pelo contrário, a família estava numa grande decadência no Império Romano. Mas na plenitude dos tempos, Jesus veio. E com a vinda de Jesus, tudo mudou. Então agora era possível ter um contato verdadeiro com Deus, porque agora temos um intercessor, que é quem? Jesus. Então agora o caminho estava aberto.
Agora, era possível você cuidar da família, e um dos maiores impactos na cultura daquela época foi o que aconteceu na vida dos cristãos. Os cristãos eram admirados. Mas o que acontece com esse povo? O que faz com que eles sejam diferentes? Por que os seus filhos não são dependentes químicos? Por que eles conseguem vencer a imoralidade? Por que eles conseguem ser mais honestos, menos corruptos? Então, era o Evangelho de Cristo Jesus. E o Evangelho começou com os judeus. Nós sabemos que a primeira vez que o Evangelho foi pregado nos moldes dos nossos dias foi através de Pedro, ali na cidade de Jerusalém. 3.000 pessoas tomaram uma decisão, mas praticamente os 3.000 eram judeus, ou adeptos do judaísmo. Nós sabemos que o Evangelho depois chegou a uma cidade importante, na Judéia. Depois da Judéia foi até Samaria. E depois da Samaria chegou a um romano, mas foi só uma família romana, família de Cornélio. Então agora nós estamos num momento, numa conferência, em que eles estão se reunindo para que a estratégia de levar o Evangelho, a palavra de Deus, o perdão, a salvação, a família pautada na palavra de Deus, uma comunidade que adora a Deus e que ama o próximo, estava agora sendo organizado a conferência, vamos dizer, a conferência que iria traçar toda a trajetória da igreja dali para frente. Que cidade que foi essa? Antioquia. Interessante, uma cidade que nem poucas pessoas falam. Então o que nós percebemos? Ali estava começando uma nova etapa da humanidade. Se eu posso cantar os hinetos, os hinos que nós cantamos hoje, se eu posso ler Jeremias e falar que os planos de Deus é de me fazer bem, se eu posso crer num só Deus e num só mediador entre Deus e os homens, se eu posso crer que eu tenho um Deus que está fazendo com que a plenitude dele invada todas as áreas da minha vida, é porque o Evangelho partiu ali de Antioquia. Interessante, né? O Evangelho chegou para os não-judeus, porque provavelmente poucos de nós têm algum sangue relacionado com judeus. Então vocês estão vivendo hoje, é um momento importante em que a Igreja Batista de Dracena, ao ler esse texto, nós que estamos reunidos aqui, nós também temos que pensar que presenciamos, vivenciamos uma estratégia que precisa ser colocada em prática para alcançar a cidade de Dracena. Só Dracena? Estado de São Paulo, o Brasil e o mundo. Então você pode ter chegado aqui e falar, mas pastor, eu estou com muitos problemas na minha vida, eu quero resolver algumas questões importantes, mas eu queria que você pensasse um pouquinho. Você está fazendo parte de um quartel-general em que soldados são soldados de paz e que vão levar o Evangelho, que vão levar a paz, vão levar a tranquilidade, a segurança, a alegria que só tem quem conhece Jesus. E direcionamento. Então era uma grande missão, uma missão de resgate. O ser humano é realmente o ser vivo que mais carece de orientação. O pastor Haroldo falou sobre ovelhas, né? E nós sabemos, não existe uma planta que você colocar num lugar meio escuro, ela vai em direção à luz, à janela. Ele tem direcionamento. Ela tem direcionamento para buscar a luz, porque a luz é primordial para a sua vida. Pássaros andam até 11.000 quilômetros. Saem de um local e chegam num local. Nós temos as andorinhas que chegam em Dracena. E elas sabem exatamente onde que vão chegar. É uma orientação, um senso de orientação, um GPS que nós não podemos imaginar. Mas o ser humano, ele tem necessidade de saber o caminho. Por isso que nós fomos avaliar, não existe ninguém mais desorientado na face da terra do que quem? Do que nós. Você já viu as coisas terríveis que nós fazemos? Quando eu falo nós, o ser humano, né? A gente tem que presenciar cada ação, cada coisa terrível. Então, por isso que foi necessário que era essa missão, esse resgate. E eu queria suplicar a Deus que eu e você pensássemos nesse resgate agora. A ave dourada, um pequeno pássaro, faz todos os invernos voos migratórios de 88 dias, sem parar,
do Círculo Ártico ao Havaí, não sabe nadar, não dorme nem descansa durante o seu voo migratório, perdendo 50% do seu peso, e ela chega exatamente no lugar que está determinado para chegar, e os seus filhotes que são criados lá no Polo Ártico vão chegar no mesmo lugar sem nunca terem sido ensinados. E nós aqui, se quisermos participar de uma prova aí de 10 mil metros, ou de 20 mil, ou maratona, ficamos 20 anos para conseguir fazer alguma coisa desse tipo. Está combinado? Existe alguém mais desorientado que o ser humano em relação à eternidade? Existem comportamentos mais esquisitos do que os seres humanos têm? É duro pensar nisso, né? Por isso que Jesus disse que o ser humano é como ovelhas. Mas realmente, acho que nós somos piores que as ovelhas. Somos mais desorientados que as ovelhas. Jesus disse como. Esse como dá para a gente pensar algo muito impressionante. É uma coisa muito parecida, mas que faz com que você e eu reconheçamos que a nossa cidade precisa de quem? De quem que a cidade precisa, irmãos? De quem que a cidade precisa? De Jesus. Se nós não entendermos isso, porque religiosidade, Roma, Jerusalém, cheia de religiosidade. Poder político, poder econômico, poder militar, Roma, nunca outra civilização na face da terra teve tanto poder como Roma, porque ela alcançou o mundo inteiro. Cultura, Grécia, nada resolveu. Só resolveu quando as pessoas ouviram falar de Jesus. Por isso que Jesus disse, eu sou a luz do mundo, aquele que anda comigo, nós vemos hoje, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então você precisa, nós precisamos entender, o entendimento que nós temos é que o ser humano precisa de Jesus. Segundo entendimento que nós precisamos ter nesse texto, para que você consiga viver essa verdade, você precisa ter certeza da vida eterna. As aves chegam no lugar exato programado pela própria natureza. Mas o ser humano, ele agora pode ter certeza de que ele vai chegar ao céu. E é uma das questões mais famosas, mais célebres que nós temos na história da humanidade, foi quando Tomé perguntou para Jesus qual era o caminho para o Pai. Então, essa certeza que nós temos da vida eterna. Então, aquele que crê em Jesus Cristo tem que ter certeza da vida eterna. Ele foi chamado para olhar para Deus, olhar para a minha pessoa e sede salvos, vós todos os limites da terra, porquanto eu sou o Deus e não há outro. Não há outro que possa ser colocado na presença da nossa vida, a não ser o nosso Deus. Esse Deus poderoso, maravilhoso, amoroso, que nos enviou o seu Filho. Então eu preciso ter certeza. Primeiro eu preciso saber que o ser humano é desorientado mesmo. Como ovelhas, não sabe para onde vão. Na vida espiritual é decisivo isso. Segundo, eu preciso ter certeza que a vida eterna faz parte da minha existência. Eu tenho que ter certeza de que isso custou para mim. Quanto foi o custo? Qual o custo? Zero, não custou nada para mim, irmãos. Todos os que tendes sedes, vinde às águas cristalinas, e vós os que não tendes dinheiro, nem recursos, vinde agora comprar e comer, vinde agora vinho e leite sem pagamento e sem custo. Então o convite que Deus fez para cada um de nós que estamos aqui, e nós aceitamos, o que nós aceitamos foi a vida eterna. Os judeus comemoravam uma festa em que eles agradeciam a Deus pelos 40 anos que eles tinham passado no deserto. E nesses 40 anos eles fizeram, então, viram a grandiosidade do cuidado divino. Então, depois eles comemoravam uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, ou a Festa das Barracas. Essa festa era comemorada para agradecer como que Deus tinha sido providenciado água, alimento. Nós vimos hoje de manhã, as sandálias não se gastavam, o cajado na mão, sempre pronto para se defenderem, para poderem caminhar nos lugares íngremes, nos lugares difíceis. E no último dia dessa festa, Jesus vai e diz assim, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto. Eu fico pensando nisso, você imaginando, né? Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto.
Se alguém tem sede, deixai-o vir a mim, para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito Santo que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido porque Jesus não havia sido glorificado. Primeiro conhecimento importante, o ser humano é desorientado. Eu faço parte desse grupo. Graças a Deus que eu tenho orientação hoje, Jesus. O ser humano precisa receber vida eterna, e essa vida eterna só está em Cristo Jesus. E agora, a terceira convicção que é importante para cada um de nós, eu tenho dentro de mim uma pessoa que faz com que eu possa viver a missão. Como é que se chama essa pessoa? Como é que se chama essa pessoa? Espírito Santo. Então nós temos que sair daqui com a plena convicção que o Espírito Santo fez de nós a sua habitação. E se nós somos a habitação do Espírito Santo, nós vamos produzir o fruto do Espírito Santo. Se nós temos o Espírito Santo, nós vamos, pelo poder do Espírito Santo, colocar as obras da carne bem longe de nós. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, bebedice, glutonarias, homicídios e coisas semelhantes a essas tem que estar longe de nós, porque é o Espírito Santo que faz com que fique longe de nós. E nós temos o fruto do Espírito que é? Memorizaram? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E vocês sabem que 3 conhecimentos importantes para nós levarmos para nossas casas hoje. O ser humano precisa da missão, desorientado. Se não tiver Jesus, não sabe o caminho. Temos Jesus, então vida eterna. E agora essa vida eterna é para que nós possamos gastar a nossa vida na terra, que a nossa vida terrestre faz parte da vida eterna. O tempo que Deus tem para nós passarmos aqui na terra, que seja para sermos controlados, dirigidos, orientados pelo Espírito Santo. Então eu quero ser orientado pelo Espírito Santo. E interessante, isso chegou a nós, porque na programação de Deus, houve uma reunião, houve uma conferência, a conferência significativa para nós, que não fazemos parte do povo judeu, e que alcançou até nós. Então dali nós vamos ver que o Evangelho vai em frente, em questão de 50 anos, 60 anos, o Evangelho chegou em praticamente todos os cantos do Império Romano. Chegou lá na Espanha, que é um dos lugares mais distantes ali de Jerusalém, foi para todos os cantos, e em todo lugar em que o Evangelho chegava, as pessoas, mesmo tendo que enfrentar o Coliseu Romano, as feras, o enxofre que queimava, elas continuavam posicionadas com Jesus. Então, por isso que a nossa missão é levar o nome de Jesus para o mundo inteiro. Nós poderíamos dizer que esse aqui seria o terceiro grande movimento, né? O primeiro movimento do Evangelho foi alcançar os judeus ali em Jerusalém, na Judéia. Um segundo movimento importante foi quando o Evangelho chegou em Samaria, porque os judeus não achavam os samaritanos judeus legítimos, eram meio-judeus. Eles tinham um grande preconceito com os samaritanos. E o terceiro movimento, Antioquia, para que o Evangelho chegasse em todos os cantos da terra, e chegou a mim e chegou a você. Se não fosse essa reunião, talvez Deus teria outra maneira, mas essa reunião é um marco histórico para nós sabermos que o Evangelho chegou até cada um de nós. Então você que mora em Dracena, você que recebeu Jesus no seu coração, você que vive a sua vida agora com a paz que só Jesus pode oferecer, com a palavra que orienta, que dá para você direção, com a certeza da vida eterna, agora você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo. Só com o Espírito Santo que é possível fazer isso. E quando Jesus fala da chegada do Espírito Santo, ele diz assim: vocês receberão o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Primeiro movimento, Jerusalém. Segundo, Judéia, Samaria e depois até os confins da terra. Então, esse Evangelho, nós estamos aqui unidos nessa noite para dizer: Senhor, eu quero chorar por Dracena. Eu quero suplicar por Dracena.
Na escola bíblica nós vimos que quando Jesus estava chegando em Jerusalém, ele olha lá do ponto alto da cidade, vê a cidade, o que ele fez? Ele chorou. Falou, vocês não sabem ainda que a paz vem através de mim e vocês não me quiseram. Então, hoje, cada um de nós tem que refletir que agora temos orientação precisa, agora temos vida eterna e a vida que nós temos aqui na terra só tem uma finalidade. Só uma. Adorar a Deus. Mas se eu adoro a Deus, eu amo o meu próximo. Amém? Se eu amo a Deus, se eu precisar chorar pela minha esposa, eu choro. Se eu precisar chorar pelos meus filhos, eu choro. Agora você fala, mas é fácil chorar? Não é. Nós somos pessoas difíceis de chorar pelo que é realmente consistente. A gente chora por coisas pequenas, por emoções, mas chorar por almas que se perdem, por filhos que ainda não conseguiram ter um relacionamento correto com Deus, que ainda estão vivendo situações de vida que nós sabemos que não vão ser, não é o ideal para eles. E se você olhar para a cidade, aí você vai ficar mais impressionado ainda. É triste você andar por Dracena às 9, 10 e 11 horas, você não vê ninguém na cidade praticamente. E depois das meia-noite? É triste, né? O pessoal invertendo o horário para fazer aquilo que não pode ser feito de dia, né? Então nós temos hoje uma grande conferência. É uma conferência. Você veio aqui hoje para uma reunião estratégica. Você veio aqui para fazer parte de um quartel-general. E a base desse quartel-general, para nós, para mim e para você, é Dracena. Para Paulo, para Barnabé, para Sirião, para aqueles que estavam ali, era Antioquia. Mas hoje, para mim e você, é Dracena. E eu quero, então, suplicar que Deus faça com que eu cumpra a missão que Ele me deu. Toda a autoridade me foi dada, disse Jesus, portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, às vezes você não tem sentido essa presença de Deus marcante na sua vida, porque você ainda não quis assumir a sua posição de soldado de Cristo. Mas soldado mesmo de verdade, um soldado que está pronto para usar as armas da paz. Que as nossas armas são armas de paz. Porque quando você leva a alguém uma palavra de conforto, de ânimo, de perdão, você está levando paz. E as nossas armas são poderosas em Deus. As nossas armas é a palavra de Deus. A palavra ela convence o ser humano. A palavra, na sua simplicidade, transforma os nossos pensamentos, as nossas conclusões, os nossos vícios, as nossas pretensões. Como é bom você poder dizer, agora eu estou fazendo parte de um exército, eu sou capacitado pelo Espírito Santo, eu tenho orientação e eu tenho vida eterna. Era aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. A vida eterna, ela sobrepuja tudo o que você faz na sua vida. É que muitas vezes nós ficamos focados na vida aqui na terra, né? Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que cumprir minhas obrigações familiares, eu tenho que prestar o meu amor, minha dedicação dentro da minha casa, eu tenho que cumprir meus compromissos no meu trabalho financeiro. Mas, irmãos, isso tudo, a vida eterna é muito maior que isso. Vocês já perceberam que às vezes a gente restringe a nossa vida cristã às coisas aqui da terra? Perceberam isso? E agora nós estamos vendo que o Espírito Santo está falando, não, amplia a visão, estende os teus pensamentos, vai mais longe. Vai no próximo que está do teu lado, que está precisando de você. Vai lá na China. Vocês acham que quando a Margareta hoje falou de China, não sei se mais alguém falou, Deus não ouviu as nossas súplicas? Vocês sabem que tem chineses que estão sendo perseguidos porque querem crer em Jesus? E você sabe que tem muitos chineses que não podem ter 2, 3 filhos? E se nascer uma menina, corre o risco de morrer? Independente da religiosidade que ela tenha? Então nós temos que orar.
Então, quando você faz esse papel, quando você entende que você tem orientação agora, mais precisa do que os pássaros migratórios. Acho que não tem nenhum animal na natureza que tenha uma precisão tão grande, né? Você tem vida eterna. Sua vida não se restringe ao que você come, o que você bebe, o que você trabalha, o que você ora, o que você lê a Bíblia, o que você vai à igreja. É muito mais do que isso. E você tem o poder do Espírito Santo. Então nós temos essas 3 características fundamentais da nossa vida: orientação, eternidade e missão, no poder do Espírito Santo. Eu tenho certeza que no poder do Espírito Santo você vai conseguir ser uma bênção, você vai ser uma pessoa útil nessa semana para alguém. Você quer ser? Ou você está pensando só em você? Eu creio, tenho certeza que você pode ser útil, ou como a Bíblia diz, uma pessoa que possa ser uma bênção na vida de alguém nesta semana. Se for preciso chorar, Senhor, coloca no meu coração um sentimento verdadeiro por aqueles que eu preciso chorar. Vamos orar por isso? Porque se nós amamos a Deus, nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. E nós temos a certeza que eu e você, eu estou aqui por Jesus. Se eu continuasse na minha vidinha que eu estava pensando em levar, ia ser um grande desastre. Então, glória a Deus por isso. E não era porque eu era um mau aluno, um mau filho, nada disso. É que os pensamentos eram estranhos mesmo, né? Só materialismo que tem na cabeça do ser humano. Mesmo sendo honesto, mesmo sendo íntegro, né? É o materialismo. Então, o que Deus está nos dizendo para nós, crentes, saiam do materialismo. Vocês estão cercados pela vida eterna. E vocês têm uma missão. Vamos suplicar isso a Deus, que Deus nos faça pessoas felizes porque temos orientação, felizes porque temos vida eterna, realizados porque temos missão no poder do Espírito Santo. E essa semana, Deus vai colocar vidas para que nós possamos ser instrumentos de bênção. Canal da bênção, canal do cuidado, canal da misericórdia, canal do conforto que nós podemos levar para as pessoas porque temos Jesus no nosso coração. Você na escola, pense, você tem colegas na escola, você tem amigos no trabalho, você tem pessoas da tua família, você tem pessoas que fazem parte da tua vida sentimental. Coloque isso diante de Deus. Então vamos orar, suplicar, porque temos a certeza que o Senhor, Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. Quando Jesus ele subiu aos céus, vocês sabem que apenas 120 pessoas estavam reunidas. 120. Milhares de pessoas receberam cura, receberam ensino, receberam orientação, só 120. Porque a missão primordial dele, qual era? Morrer na cruz em nosso lugar. Então, desses 120, hoje nós somos quase 1 bilhão de pessoas. É aí que Jesus estava dizendo, o que nós temos que fazer é maior do que ele fez em termos de adensamento. O que é adensar? Tornar o céu mais populoso, não é? Você não quer que o teu filho faça parte do céu? Tua filha? Glória a Deus por isso, né? Mas você tem que trazê-lo para fazer parte dessa grande missão, que é de sermos pessoas cheias do Espírito Santo, para que vidas sejam resgatadas. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse encontro de hoje com a tua palavra. Nós sabemos que esse evento histórico da igreja reunida em Antioquia, separando pessoas capacitadas, pessoas que tinham instrução, orientação da palavra, do Espírito Santo, eram pregadores, eram professores na igreja, e tu separaste 2 para fazer essa missão estratégica, missão que chegou até nós. Porque nós sabemos que somos resultado do evangelho que foi pregado ali na Ásia, chegando à Europa, e depois, no decorrer da história da humanidade, chegando até nós. Te louvamos, Senhor, porque a missão era dar orientação, vida eterna e missão no poder do Espírito Santo. Te louvamos porque a missão era dar orientação correta para ter a eternidade, o céu, a vida eterna
e missão, responsabilidade, sermos ministros, sermos testemunhas, sermos representantes teus enquanto aqui estivermos, nesse período breve de tempo que faz parte da eternidade que tu nos deste através do teu Filho Jesus Cristo. E que nós possamos viver isso única e exclusivamente através do poder do Espírito Santo e no nome de Jesus. Amém.